E aí, galera, paz de Jesus, espero que todos estejam bem, né? Todos aí da família Pregadores, os motociclistas aí espalhados por esse Brasil, espero que todos estejam bem. Eu passei um sustozinho tremendo no começo dessa pandemia, né? Imagina você que no primeiro dia que foi publicado pandemia mundial, num dia anterior, que foi num domingo, né? Na segunda-feira foi divulgado isso em todas as redes de comunicação, e no dia anterior, domingo, eu comecei a passar mal, me senti muito mal, tive uma dificuldade respiratória muito grande de noite, né? Fiquei muito preocupado com isso e não consegui dormir, acordei 3 horas da manhã. Na segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tinha uma reunião, tinha um compromisso importantíssimo que eu não podia faltar. Isso também acumulou. Enfim, passei a noite em claro, né? Acordado, e na parte da manhã eu fui para esse compromisso. Cheguei lá nesse compromisso, fui de carro, cheguei lá, comecei a me sentir mal. Pensa em alguém se sentindo muito mal. Eu tinha tanta dificuldade de respirar que eu comecei a respirar pela boca, porque aquilo que eu puxava pelo nariz não entrava. E não era suficiente. Enfim, chegou um dos meus colegas que estavam para ir para essa reunião também. Ele chegou e viu que eu estava meio branco, meio mal, falou: "Você tá bem, cara? Você tá bem? O que que houve?" Eu falei assim: "Não, tô me sentindo muito mal, cara, não sei o que que é. Tô com uma dificuldade de respirar, tô me sentindo muito mal." E eu falei assim: "Não vai dar para eu ir para a reunião. Liga para minha esposa para ela vir me buscar." Eu estava de carro lá, daqui a pouco chega minha esposa lá. Irmãos, eu estava praticamente desmaiado no carro, suando pra caramba, com o ar do carro, o ar-condicionado ligado, suando pra caramba. Enfim, a minha esposa me levou para o hospital, né? Chegou no hospital, eu cheguei lá, né, naquele estado bem ruim mesmo, não estava conseguindo andar, né? Praticamente desmaiado. Aí me botaram no respirador, né? Para fazer no respirador não, para fazer nebulização, me deram medicação, me mandaram fazer o raio-x e tal, enfim. Fui diagnosticado com pneumonia no primeiro dia. Pneumonia, me deram os remédios, antibióticos para voltar para casa, e eu voltei para casa. Voltei para casa para tratar a pneumonia. Avisei lá, né, nos compromissos que eu tinha, desmarquei alguns, voltei para casa. Nisso que eu voltei para casa, começou a chegar as notícias, né, do coronavírus, né? Como é que isso estava sendo evoluído, qual eram os sintomas e tal. Hoje em dia todo mundo sabe os sintomas, mas na época ninguém sabia os sintomas. E eu comecei a prestar atenção naquilo, fui prestando atenção naquilo, fui prestando atenção naquilo. Bom, mas eu confiei que se eu fui para o médico, né, logo em seguida os médicos sabem o que estão fazendo, né? Os médicos, a princípio, estão atualizados mais do que eu, né, nessa questão de medicina. E eu vim para casa. Vim para casa, passei a minha semana ali tomando antibiótico, melhorei, deu uma melhorada, realmente, tive febre só no primeiro dia, melhorei, né? E fui lá para a reunião do motoclube, sexta-feira. Aquela reunião lotada lá, com um monte de gente. Nesse dia teve uma reunião, né, nossa, com os escudados e tal, né? Teve escudamento, assim, foi um negócio muito legal. E falei com um monte de gente e tal. E depois voltei para casa no sábado, comecei a me sentir mal de novo, né? Tô vendo que aquele negócio está persistindo mais do que o tempo que precisava persistir. E aí comecei a ver as notícias, comecei a ficar preocupado. Falei com a Fátima assim, com a minha esposa: será que eu tô com esse negócio, com esse coronavírus? Será que eu tô com esse... Eu falei assim: filha, se eu tiver com isso, eu passei isso a todo mundo lá no clube, que foi reunião do clube ontem, todo mundo falou comigo, né? Então eu fiquei preocupadíssimo com isso. Enfim, liguei para o hospital, falei para o hospital: olha, vou voltar aí, porque aconteceu isso, assim, assim. Aí a rede hospitalar toda já estavam sabendo das notícias, né? Aí falou assim, eu liguei para ir para o hospital e falei com o hospital quais eram os meus sintomas, né? E aí me passava de um para outro, de um atendente para outro. E eu tô perguntando: olha, eu fui atendido aí no dia tal, 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 tô com esses sintomas, só quero saber se foi feito os testes. Aí eu não sabia que teste era essa dificuldade para fazer teste, né?
se foi feito esse teste aí para esse novo vírus, né? Ou se não foi feito, e qual o procedimento que eu tenho que tomar, porque eu fiquei agora sem saber o que fazer. A médica foi e me falou, olha, a médica não, a menina que me atendeu, olha, você vem para o hospital, rápido, urgente, vem para o hospital, não tenha contato com ninguém e vem para o hospital. Pronto, fiquei desesperado. Enfim, botei uma máscara, né? Minha esposa no carro com álcool e me levou para o hospital. E a gente vai para o hospital naquela correria, né? Vamos para o hospital, vamos para o hospital. Chego lá no hospital. Eu acho que eu fui o primeiro cara a chegar no hospital depois desse coisa toda. Chego no hospital de máscara. Quando eu cheguei de máscara, a menina que me atende sempre lá já pegou um saquinho, abriu um saquinho para botar os documentos ali. O cara já me levou para uma outra sala e veio um enfermeiro com luva, com máscara. E eu tô lá na sala, falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei, acabou minha vida agora. E aí, nisso que eu tô conversando com o médico, o que houve, o que o senhor tá fazendo assim? Eu fui e expliquei, né, da minha odisseia toda, por que eu tava ali. E aí ele falou, não, mas o caso do senhor não é, o senhor tá com febre, o senhor melhorou, não é o caso. Tá, me explicou isso, que hoje em dia a gente tá a papa desses assuntos aí. Enfim, o outro médico veio me atender, né, primeiro quem me atendeu foi o enfermeiro, o médico veio me atender e falou assim, não, olha só, já que o senhor tá aqui, vamos melhorar os exames. O senhor veio aqui, vamos melhorar os exames. Aí ele foi, escutou meu pulmão, né, fez todo o procedimento de novo e falou, olha, eu vou precisar que o senhor faça uma tomografia do pulmão. Bom, aí eu de novo fiquei preocupado. Falei, meu Deus do céu, cara, eu vou fazer uma tomografia. Eu falei assim, porque realmente foi constatado que o senhor estava com pneumonia. Eu vi aqui nos exames de sangue, né, tinha realmente. Agora vamos fazer uma tomografia. Aí eu lá para aquela mesa de tomografia com máscara e aquele cuidado todo no hospital onde eu passava, né? Aquele cuidado, parecia até que eu era radioativo, né? Enfim, cheguei lá, fiz a tomografia, não deu nada, irmãos, né? Pulmão limpinho, tudo direitinho e tal. E eu vim para casa e falei com a minha esposa, falei, olha, não tem nada, se eu tivesse, o quadro seria outro, né? O que eu tenho é uma coisa que eu sempre tive e que agora, né, por incrível que pareça, foi a pior crise que eu já tive, que foi uma rinite alérgica, que me tomou os 2 seios da face e tal, e acaba dando tosse, acaba dando dor de cabeça, os sintomas são bem parecidos, né? Enfim, mas foi um susto desesperador. E aí aquilo acaba angustiando nosso coração, traz uma certa angústia no nosso coração. E eu fiquei em casa refletindo sobre isso e pensando assim, meu Deus, cara, como é que tá o coração dessas famílias do Brasil? Como é que tá o coração de um pai de família que precisa ir trabalhar, que precisa tirar o seu sustento? Eu comecei a ligar para algumas pessoas que eu sei que depende disso, né? E dar força e orientar, mas eu fiquei assim preocupado com essa situação e pensando, meu Deus, isso é no mundo inteiro, né? E aí eu fiquei pensando assim, isso tudo tem um propósito de Deus, porque eu creio que tudo está na mão de Deus, tudo está no controle de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse tempo em que as famílias estão recolhidas nas suas quarentenas, né? No seu descanso, no seu recolhimento, e pensando sobre esse tempo de 40 dias. Eu vi que na Bíblia tem várias citações sobre 40 dias ou 40 anos. Esse número 40 aparece diversas vezes na Bíblia. E uma das vezes você já deve ter ouvido falar é do dilúvio, né? Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E foi uma dificuldade. E aquele povo que estava ali, né, na arca superou aquelas dificuldades. Aquele povo que estava em quarentena dentro da arca superou aquelas dificuldades. Também teve os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, lá no deserto. Lembra Moisés? Naquela questão, aquele desafio, uma mudança de vida. Ele precisava ter uma atitude diante do povo, precisava ter um respaldo de Deus, né? E ele ficou 40 dias lá no Monte Sinai e depois saiu então e ele retomou as forças e continuou a sua missão. Teve também os 40 dias de Jesus no deserto. Diz que depois desses 40 dias, Jesus começou seu ministério. E os 40 anos de peregrinação do povo de Israel, logo depois que saiu do Egito, nos 400 anos de escravidão, 40 anos peregrinando pelo deserto para achar a terra prometida. Foi um tempo também muito difícil de convívio, de conflitos e de interesses.
Então, irmãos, aí eu pensei assim, meu Deus, o que Deus quer com isso, com esse tempo de angústia, com essa quarentena, o que Deus quer com isso? E aí Deus me dá essa palavra, que é uma palavra totalmente contrária ao que a gente vê nas mídias sociais, instaurando esse pânico, esse desespero. A palavra que Deus me dá é uma palavra de esperança, que está lá em Ageu 2,9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que a palavra de Deus vai na contramão do que a mídia, do que a maioria das pessoas trazem, que é uma situação de pânico, de desespero, como se a coisa fosse ficar cada vez pior, como se a coisa fosse caminhar para a morte. Não, a morte está aí, e ela vai chegar, e ela é inevitável. A palavra de Deus vem contrária a isso. Vem uma palavra que nos traz esperança, que nos traz paz. Lembra da palavra de Deus que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? E essa palavra é uma palavra que dá esperança. Não só esperança, mas ela levanta o caído. E aí, eu pensei sobre todos esses momentos aqui de quarentena que o povo de Deus passou, e eu vi que em todos eles foi um momento de transição. Não foi um momento de estática, não foi um momento final, foi um lugar de passagem, foi um período de passagem. E era necessário passar por ali porque coisas maravilhosas Deus tinha depois sobre cada uma daquelas situações. Mas interessante é que todos esses momentos de transição, coisas específicas foram primordiais para aqueles que passavam por isso. A primeira coisa é a adaptação. Irmãos, se adapte a esse tempo. Se adapte. É tempo de você se adaptar. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar questionando, não adianta ficar falando dos políticos, não adianta ficar chorando. É tempo de adaptação. Então o povo de Israel, quando estava lá no Egito, vivia em casas. Depois passou a morar em tendas. É melhor morar em casa ou morar em tenda? Morar em casa é muito melhor, mas aquele tempo era um tempo de adaptação, então era preciso passar por aquele tempo de andar em tendas. Então, em todo lugar que você está passando, e quando passa ali por esse momento difícil, momento de aperto, e a Bíblia diz que a gente não, mesmo tendo a marca da promessa, a gente não vive um momento de constante felicidade. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas lembre-se, eu venci o mundo. Ou seja, tragam à memória aquilo que dá esperança. A segunda coisa é que todas essas pessoas passaram persistência. Persista, irmão. Não se entrega. Não deixa esmorecer. Levanta a cabeça. Olha para o alto. E siga em frente. Persistência. Todos eles persistiram. Tiveram vontade de desistir? Ficaram desanimados em algum momento? Sim, mas continuaram caminhando. Então, persistência. E por último, para a gente encerrar, que não pode faltar no ingrediente da sua vida, no ingrediente do seu ministério, do seu clube, não pode faltar fé em Jesus Cristo. Tenha fé, irmão. A fé é aquilo que nos move, que nos impulsiona. E principalmente a fé é o condutor da paz. Que paz é essa? A paz que Jesus promete. Não é a paz que o mundo promete, é uma paz que Jesus promete, é a paz em meio à aflição. Não é a paz contrário à beligerância. Não, é a paz que mesmo diante da beligerância eu consigo persistir, ter fé e continuar caminhando. É sobre essa paz que está a minha vida e a tua vida, se você crê que Jesus está no controle de tudo. Então tenha fé e creia. A glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira. Deus te abençoe.